do que você tem medo? Quando nós pensamos na palavra medo, muitas coisas podem passar pela nossa cabeça. A gente pode ter medo de algo talvez pequeno, como uma barata, uma abelha, ou tem gente que tem até medo de formiga. Mas muitas pessoas, a palavra medo tem um peso muito maior, porque desenvolveram talvez alguma fobia ou algo durante a vida que trouxe esse medo de várias coisas. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos uma passagem onde os discípulos tiveram medo. E nessa passagem aqui em Mateus 14, a partir do verso 22, a gente vê o plano de fundo todo acontecendo, logo depois que Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes. Ele pede que os discípulos atravessem para o outro lado do mar. E aí quando vai chegando já de madrugada, anoitece, aí chega a madrugada, Jesus vem de encontro a eles ali naquele barco. E aí no verso 26, a gente pode ver aqui: mas ao vê-lo andando sobre o mar, no caso os discípulos, se assustaram e disseram, é um fantasma, e gritaram com grande medo. A gente vê aqui Jesus se aproximando do barco e pessoas ficando com medo, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Para eles era algo completamente estranho, né? E até hoje, se isso acontecesse, seria algo muito estranho ver alguém andando sobre o mar. E mesmo eles conhecendo a Jesus, mesmo eles crendo que Jesus, né, de certa forma era o Messias, porque eles estavam seguindo a ele, né, ou um grande mestre, aquele momento é um momento crucial. Mesmo depois deles verem que Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, eles começam a duvidar nesse momento, sem saber o que estava acontecendo ali. Mas Jesus responde assim: Jesus, porém, falou-lhes imediatamente, tende coragem, sou eu, não temais. Talvez hoje você esteja passando por uma situação onde você vive um grande medo. A situação que nós estamos passando hoje gera um medo no nosso coração, por não sabermos como vai ser o dia de amanhã, por não sabermos até quando vai durar tudo isso. Mas nós sabemos que mesmo nesses momentos difíceis, mesmo nesses momentos onde nós nos assustamos, Jesus diz, tenham coragem, sou eu, não temais. Lá em Josué 1,9, Deus fala isso também para Josué: não tenha medo, não fui eu que mandei você até esse lugar, seja forte e corajoso, não temas. Quando Jesus diz isso, a gente vê algo muito interessante acontecendo. Talvez os discípulos ainda continuaram tendo medo, mesmo sabendo que aquela pessoa era Jesus. Mas Pedro, naquela forma dele impulsiva de ser, ele diz, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir de encontro ao Senhor sobre as águas. E Jesus simplesmente diz, vem. E ele, ali naquele momento onde Pedro também não sabia o que ia acontecer, talvez gerou uma ansiedade no coração dele de saber se aquele ali era Jesus mesmo, ele vai ao encontro de Jesus. Isso é algo muito importante. Se você está vivendo um momento de medo na tua vida, vá de encontro a Jesus. Para isso, talvez seja necessário você ter fé, porque Pedro vai e ele começa a andar sobre as águas. Ele vai ao encontro de Jesus, mas no momento em que ele percebe o vento, ele tem medo. No momento em que ele percebe aquelas águas começarem a se movimentar, ele fica com medo. E aí, nesse momento, ele começa a afundar. E esse medo se torna maior a ponto de ele dizer, Senhor, salva-me. O desespero de Pedro. Pedro era um pescador, ele com certeza sabia nadar, mas aquele desespero paralisou ele. E Jesus novamente chega para ele e diz assim, homem de pequena fé, por que duvidastes? Logo, ele levantou Pedro e eles seguiram de volta até o barco. O que a gente pode tirar de lição disso também? Que mesmo quando a gente toma esse passo de fé de encontro a Jesus, vão existir situações na nossa vida, ao nosso redor, o vento, né, que aconteceu aqui com Pedro, que vai fazer com que a gente tenda a não ter fé. Mas até mesmo nesse momento, Jesus te pega pela mão, te levanta e te leva até o lugar seguro. Esse lugar seguro era o barco. E depois desse momento, Pedro e todos os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus.
Quando Ele tira o nosso medo, nós o adoramos e engrandecemos o nome dEle. Quando nós adoramos a esse Deus por conta de agir sobre a nossa vida, não pelas coisas que Ele nos dá, não pelas bênçãos materiais que recebemos, mas pela nossa vida, a gente começa a ver Ele de outra forma, a gente começa a entender que Jesus está mais próximo do que a gente imagina, a ponto de nos pegar pelo braço e levantar nos momentos em que nós não temos fé. Eles fizeram a travessia, chegaram à terra de Nazaré e ali eles divulgaram isso por toda a região e levaram-lhes todos os enfermos e rogaram-lhe apenas que lhe permitisse tocar na barra do seu manto, e todos os que tocaram foram curados. Depois desse momento onde Pedro passa por isso, onde os discípulos passam por um momento de medo, a gente vê Deus usando tanto Jesus ali para curar aquelas pessoas, como os discípulos ali para divulgar tudo isso. O que eu deixo para você é que depois que Jesus agir sobre a tua vida, depois dele te ajudar em todas as lutas, você vai ter algo para contar. Você vai ter algo para falar para as pessoas. Se ele já age sobre a tua vida, se você já consegue entender que Jesus é Senhor da tua vida, talvez falta você contar para as outras pessoas. Porque isso vai gerar fé no teu coração, isso vai lançar fora todo medo. O amor que Jesus tem por você, o amor que Deus tem por você, lança fora todo medo. E quando você conta isso para as outras pessoas, isso vai gerando mais fé no teu coração e mais fé. E Ele mesmo faz isso, Ele é o autor e consumador da tua fé. Por isso, se você vive com medo, se você é uma pessoa que tem medo, se coloque diante de Jesus, se entregue totalmente a Ele, e mesmo que depois de você se entregar, algumas coisas começarem a acontecer ao teu redor e você talvez duvidar, Ele ainda estará aí para cuidar de você. E depois de tudo isso, você vai poder falar e contar para as pessoas o que Ele tem feito. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana. Espero que esse devocional tenha trazido um upgrade para a tua vida. Se você quiser, você pode curtir a nossa página, você pode ativar o sininho para você receber as notificações e assim a gente vai sabendo quem que está aí vendo as nossas devocionais. Se você quiser também comentar embaixo aqui desse devocional, dizendo o que Deus falou contigo, fica à vontade. Mas nosso desejo é que Deus te abençoe sempre e que você possa ter um upgrade na tua semana. Tamo junto!